Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini e sejam bem-vindos a mais um vídeo, e esse é mais um vídeo de notícias para falar sobre diversas notícias, então vamos lá, direto pro assunto, começando com Marina Rodrigues, ela que lutou recentemente, venceu a Michelle Waterson, não deu entrevista porque estava com o rosto ali machucado, então ela já saiu direto, não acabou falando, mas ela acabou pedindo uma adversária, um nome específico, em entrevista ao site MMA Junkie, e a declaração dela foi a seguinte: estou esperando uma adversária entre as 3 primeiras, Ian está lutando contra Esparza agora. Se ela vencer, pode ser uma luta muito boa. Eu já lutei com a Esparza recentemente, então não é uma luta que estou muito animada para fazer. Talvez, se uma de nós conseguir o cinturão, a gente se enfrente novamente. Joanna é uma luta pela qual eu sempre estive de olho e acho que os fãs também. Se ela estiver de volta e pensando em lutar, eu estaria mais do que disposta a enfrentá-la. Bom, essa foi a declaração da brasileira e eu acho uma boa declaração. Ela pediu um bom nome, é uma ex-campeã, é um nome que realmente vende bastante, é um nome muito complicado, inclusive. Então eu acho que a Marina acertou, eu acho que é uma luta difícil sim, mas é uma luta que vale muito. Se a brasileira vencer a Joanna, além de ter a Joanna ali no cartel dela, ela provavelmente se credencia para disputar o cinturão. Então eu acho que a Marina, além de vir de boas vitórias, ela fez um bom pedido, eu acho que ela foi bem inteligente, então torço para que essa luta aconteça, né? E falando em mais nomes brasileiros aí, a gente tem na próxima notícia o Michael Chandler falando do brasileiro Charles Oliveira, né? Ele deu uma entrevista ali ao combate, né? Enfim, ele falou um monte de coisa. Eu não vou ler aqui todas as declarações, obviamente, mas eu vou pegar um trecho que eu achei interessante, né? Que ele fala sobre o jogo do Charles do Bronx, né? Como que ele faz a leitura ali. E se você quiser conferir todas as outras declarações, lá no site do canal Combate tem a entrevista completa, né? Basicamente, ele disse isso aqui sobre o jogo do brasileiro. Ele tem muitos pontos fortes, é um dos melhores finalizadores do planeta, talvez o jiu-jitsu mais forte do mundo. Charles tem mãos pesadas, um chute duro, o que o torna um nocauteador perigoso. Tem uma agressividade muito grande, controla o octógono, são muitos pontos fortes. Entretanto, se ele não consegue a finalização ou o nocaute rapidamente, começa a se cansar, e é nessa hora que eu posso brilhar. Vou levar para os 25 minutos, fiz isso várias vezes na carreira, já lutei em 5 rounds, então minha capacidade atlética, minha velocidade, minha força são coisas que poderei explorar. O Charles vai começar forte, vai ser muito físico, um bom entretenimento para os fãs, mas quando começarmos a trocação no octógono, ele vai se cansar e seguirei em alta rotação. Bom, essa foi uma das declarações aí do Michael Chandler. Eu achei bastante interessante, né? Porque ele fez uma leitura, né, razoavelmente completa ali, e eu concordo com a leitura dele. Eu realmente acho que o Charles é um dos jiu-jitsus mais complicados, se não for o mais complicado, para o Michael Chandler, né, que ele já enfrentou. Concordo que o Charles tem mãos pesadas. Não acho que seja tão pesado quanto a do Chandler, mas eu acho que ele tem mãos pesadas, principalmente porque ele tem bons golpes de encontro. Então, não é necessariamente que o punch é muito forte, mas quando pega de encontro acaba sendo mais duro, né? Ele tem chutes complicados também, chutes perigosos, então também concordo nesse quesito aí com o Michael Chandler, né? E ele falou que essas armas, né, tornam o Charles um nocauteador perigoso, o que eu concordo também. O Charles também tem agressividade, também tem um controle de octógono, enfim, eu concordo com a leitura do Chandler, até mesmo no ponto negativo que ele apontou do Charles, que dependendo ali de quanto a luta se estende, ou se o Charles é atingido, que ele tem essa tendência de cair de rendimento. Eu até concordo com ele, claro que a gente não viu isso mais recentemente, pode ser um ponto que o Charles já corrigiu e a gente só vai descobrir se ele realmente já corrigiu, se ele realmente não tem mais esse buraco no jogo, essa falha, a partir dessa luta. Então eu espero sim que o Charles realmente tenha a condição física ali de lutar os 25 minutos, o gás, né, e mesmo a absorção dos golpes, porque eventualmente ele pode receber alguns golpes do Michael Chandler e eu espero que o Charles não vá diminuindo o ritmo, perdendo a pressão por conta disso, né? Eu espero que ele consiga performar bem, porque no geral, realmente o Charles tem mais armas ali na trocação, tem o jiu-jitsu excelente, enfim, tem tudo para vencer e espero que consiga, mas não é uma luta fácil, né? Indo para a próxima notícia, a gente tem o Donald Cerrone, que lutou recentemente, perdeu mais uma vez, ele dando algumas declarações aí e dizendo que não pretende se aposentar, né? Ele deu algumas declarações à ESPN americana e eu vou ler aqui para vocês o que ele falou. Ele disse isso aqui: é só mais um dia difícil no escritório, este jogo pode ser mudado, basta uma grande oportunidade. Ele me acertou com uma boa, me jogou para trás, depois me acertou mais uma. O garoto veio faminto, pronto, sem desculpas para meu final. Eu estava pronto. Me sinto com o coração partido, com certeza. Não sei o que responder desta vez, é uma droga. Eu queria voltar aos 70 quilos. Esses garotos de 77 quilos batem muito duro, são caras grandes, mas como eu disse, não tenho desculpas. Aquele garoto veio e ele estava preparado. É difícil quebrar uma sequência, não é? Eu preciso quebrar essa maldita sequência porque é brutal. Eu gostaria de ter as respostas
respostas, mas não tenho. E aí falando sobre se aposentar e tal, ele disse isso aqui: definitivamente não, sem chances, eu não vou parar dessa maneira, eu vou, com 100% eu vou saber e eu vou voltar, entrar e espero detonar. Não há nenhuma chance de eu terminar assim, não poderia deixar meu legado terminar assim, mas eu vou ligar para o chefe e dizer: ei, cara, eu sei que tem sido alguns anos difíceis, mas quando chegar a hora, vou sair direito. Bom, essas foram as declarações aí do Donald Cerrone. Eu falei recentemente, né, em live, no podcast que eu participei lá do MMA Hoje, que eu não gosto, né, de ver um cara como o Donald Cerrone nessa fase, com tantas derrotas, porque é um cara que eu gosto, né, então é como eu citei já do Anderson Silva, entre outros nomes, né, quando você gosta do cara e você vê que não é uma derrota qualquer, né, é uma má fase, são várias derrotas consecutivas, que às vezes o cara não performa bem, só fica apanhando, então mesmo que você goste do cara, às vezes você começa a pensar, pô, será que não é melhor parar mesmo, né? Eu também sempre falo que não é muito legal o cara encerrar a carreira com uma sequência de derrotas. Então, nesse ponto, eu concordo com o Donald Cerrone. Eu acho que é melhor pelo menos uma vitóriazinha ali para encerrar a carreira, ou quem sabe se conseguir duas, né? E eu não acho tão difícil ele conseguir, apesar da fase, porque como vem com muitas derrotas, é natural que o UFC comece a dar caras mais para baixo, o que facilita um pouco ali pro Donald Cerrone. Fora que sair do 77 e voltar pro 70, eu acho que também é positivo pro Cerrone, porque realmente no 77 parece ser mais difícil ele vencer os caras ali, como ele mesmo disse, os golpes mais pesados, etc. Enfim, eu torço pelo Cerrone, espero que ele consiga performar bem, consiga uma ou duas vitórias e então termine sua carreira, né? Já deu pra ver que cinturão e tal não é algo que parece viável pro Donald Cerrone. A gente nunca sabe o dia de amanhã, mas não parece pela situação, o tempo vai passando, etc. Não parece que é algo muito viável, muito possível, né? Mas enfim, vamos para a próxima e última notícia desse vídeo, que é sobre o Dana White. Ele falou sobre Francis Ngannou e Derrick Lewis, a revanche entre eles, falou sobre o John Jones também. Bom, eu vou ler aqui o que ele disse. Ele falou isso aqui: estamos trabalhando nessa luta, essa luta vai acontecer neste verão. Vale aí o lembrete que o verão norte-americano acontece de junho a agosto, então não tá tão longe assim. Pode ser que em breve a gente tenha o anúncio aí de Francis Ngannou e Derrick Lewis, né, a revanche entre eles. E falando ali sobre John Jones, né, e etc, ele disse isso aqui: não teria falado com John Jones, né? Mas Hunter Campbell tem um ótimo relacionamento com John e sei que os dois estão conversando. Escute, John é um dos melhores de todos os tempos. Se ele quiser lutar, vamos lutar juntos por ele, mas ele tem que querer lutar. Miocic é o GOAT, né? O maior de todos os tempos, peso pesado. O cara trabalhou e fez todas as coisas que você precisa para ser o GOAT peso pesado. Então isso é um fato e eu não sei, vamos ver o que vem a seguir. Escute, poderíamos fazer John e Stipe também. Bom, essa foi a declaração do Dana White, então podemos aí, segundo ele, ter no futuro John Jones e Miocic, enquanto teremos Ngannou e Derrick Lewis. Eu já falei várias vezes e vou repetir, eu prefiro John Jones e Ngannou. E se o Miocic quiser ficar em atividade, não quer esperar o Ngannou ou o John Jones, ele que lute ali com o Derrick Lewis, né, se fosse o caso. Ou então, se o Miocic tivesse disponibilidade, que fizesse a revanche direto com o Ngannou, né, a terceira luta entre eles, para fechar a trilogia, e colocasse o John Jones com o Derrick Lewis, né? Enfim, ficou claro que eu prefiro ou o Miocic com o Ngannou, ou o John Jones com o Ngannou, e por último, o Derrick Lewis com o Ngannou. Eu não faço muita questão de assistir Ngannou e Derrick Lewis de novo, porque eu acho que eu fiquei traumatizado do primeiro confronto entre eles. Apesar de eu achar que é quase impossível essa revanche entre eles ser pior do que aquela primeira luta. Mas, mesmo assim, é um trauma. Eu acho que eu prefiro o John Jones e Ngannou, ou o Miocic e Ngannou. Mas, enfim, fazer o quê, né? Tá difícil a negociação. Eu não duvido que realmente ali de julho a agosto acabe acontecendo a revanche entre Derrick Lewis e Ngannou, infelizmente, né? Mas é isso, essas foram as notícias de hoje. Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre essa última notícia ou sobre qualquer uma outra. Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, isso ajuda bastante. E claro, de se inscrever, ativar o sininho, enfim, tudo aquilo que vocês já sabem, né? Eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!